Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Falso 9. Estamos chegando com mais um vídeo, então agradeço sua audiência, peço like, inscrição e que compartilhe com seus amigos, por favor. Hoje vamos inaugurar um novo quadro, o Cara a Cara. Não, essa não será uma comparação sobre quem é melhor, como você vê em programas esportivos. Falarei neste quadro sobre implicações individuais e coletivas inerentes à presença de cada um dos atletas discutidos. A estreia será em grande estilo. Compararemos os dois melhores centroavantes do Brasil, Gabigol e Pedro. Gabriel Barbosa é um atacante versátil que iniciou sua carreira atuando como ponta, como um jogador leve e driblador, com poder de finalização. Conforme evoluiu fisicamente, passou a atuar mais próximo do gol, para não desperdiçar a capacidade de finalização marcando laterais, como muitos treinadores fazem aqui no Brasil. E aí, atuando como um centroavante móvel, se tornou o Gabigol que conhecemos. É um atleta extremamente tático, porém exige que a equipe seja coordenada para que ele possa performar. É um jogador bastante dependente da capacidade e especialmente da vontade do seu treinador em fazê-lo sentir confortável. A todos os que tiveram essa vontade, ele recompensou. E não foi pouco. Gabriel, quando bem escalado, dificilmente dará referências ao seu marcador e provavelmente será decisivo. Pedro, por sua vez, é um centroavante clássico. Uma raridade no futebol mundial. Um atleta forte, cada vez mais forte, aliás, capaz de disputas físicas de igual para igual contra zagueiros. É muito habilidoso nos domínios, passes e em qualquer situação que envolva espaços curtos. Pedro também é muito tático, porém, diferentemente de Gabriel, ele é um atleta que geralmente exige menor complexidade tática às equipes onde joga. Na realidade, é do tipo que salva treinador. Sua presença naturalmente fará a equipe atuar mais avançada, naturalmente trará maior retenção da posse de bola no ataque e pode reforçar o jogo aéreo, ofensivo e defensivo. Sua atuação ofensiva, porém, é, entre aspas, mais previsível. Pedro não é um atleta veloz ou muito móvel, portanto será sempre uma referência de ataque onde atuar. Como falei na abertura, este quadro não foi feito para dizer quem é melhor e eu não farei nunca. Mas, sem qualquer hipocrisia ou média, nessa comparação eu simplesmente não sei. Não faço ideia de quem seja melhor. Acho ambos brilhantes, porém de forma diferente. Agora vamos ao principal foco do vídeo e demonstrar a atuação de cada um dentro de campo e como a sua presença interfere nos colegas e em todo o funcionamento ofensivo. Gabriel, o titular incontestável, tem ao seu lado um fator muito importante. E este fator nem é a idolatria que possui, mas o entrosamento de quase 3 anos com todos os companheiros que formam esse quarteto histórico do Flamengo. Tal quarteto, formado e lapidado por Jorge Jesus, já atuou de diferentes maneiras. A atual, porém, é um 4-2-3-1, formação base de Renato Portaluppi nos últimos 5 anos. Gabriel, porém, não teria muita compatibilidade com esse sistema, caso ficasse de costas o tempo todo, como a referência que Renato sempre teve em suas equipes. Então, o sistema foi adaptado para que ele pudesse permanecer na equipe de forma decisiva. Existe um certo binário no ataque rubro-negro, como se fosse uma rotação entre os atletas. Cada um dos atletas de frente tem características adaptáveis a 3 das 4 posições. Everton pode atuar nas 2 pontas e também centralizado. Bruno Henrique pode atuar nas 2 pontas e também como centroavante. Arrascaeta, o mais versátil, pode atuar até nas 4. Gabriel então se movimenta, dando start à movimentação de seus colegas. O movimento mais comum é Gabriel abrindo pela direita, Bruno Henrique aparecendo como centroavante, Arrascaeta como um meia esquerda e Everton mais centralizado, um binário perfeito, que rotaciona e tira completamente a referência das defesas. Porém, esta não é a única variação. Outra bastante frequente é Arrascaeta infiltrando como centroavante, com Gabriel aberto pela direita, Bruno pela esquerda e Everton como meia. Como dissemos, o meia uruguaio é capaz de atuar como um autêntico falso 9 e honra demais o nome deste canal. Claro que isso não é tão mecânico, então os atletas acabam possuindo uma liberdade no último terço do campo. Não é incomum ver 2 jogadores prontos para finalizar no meio da área, porém é menos frequente do que as variações informadas acima. Isso pode explicar em parte o fato de Gabriel estar menos goleador nas últimas partidas, assim como o fato de estar produzindo muito para a equipe em assistências e passes decisivos. Pedro, como dissemos, é um centroavante clássico, apesar de não ser um cone e até se movimentar bastante no pivô, especialmente com movimentações por dentro. Dessa forma, naturalmente limita a realização do binário que mencionamos, pois, diferentemente de seus 3 companheiros,
ele é um atleta que guarda a posição e não tem versatilidade. Não pode atuar em mais de uma função. Com isso, o meio e o ataque acabam ficando mais posicionados. A equipe tende a se valer muito mais do jogo aéreo e os laterais ganham protagonismo, assim como as movimentações de Everton Ribeiro e os passes de Arrascaeta, que se tornam cada vez mais necessários. Pedro também deixa a equipe mais retentora no campo de ataque, desempenha um papel de criação e distribuição e facilita a saída de bola da equipe, por fornecer a opção de receber de costas, aproveitando o bom desempenho de duelos aéreos. Para exemplificar o que está sendo dito, veja os mapas de calor dos atletas. Repare como Gabriel tende a cair bastante pela direita, enquanto Pedro tem a atuação mais central e fixa, com alguma movimentação pela esquerda. Vamos aos números? Aferimos indicadores das últimas 3 partidas de cada um como titular. Isso é importante, como titular. Como podem ver, dentre os indicadores selecionados, Pedro lidera em gols, pois, como dissemos, está mais na área. Logo, também finaliza mais vezes e duela mais com seus adversários, especialmente por cima, pois sua característica estimula a equipe a utilizá-lo como referência na saída longa por muitas vezes, enquanto Gabriel lidera em assistências, lógico, uma vez que faz parte da criação da equipe, assim como troca mais passes em média, dá mais passes decisivos, cria mais chances para a equipe de uma forma decisiva. Outro fator é o impacto que cada um gera em seus colegas. Já repararam que, como Bruno Henrique geralmente tem atuações mais criticadas quando atua com Pedro? Isso não é por acaso. Se dá pela forma como a equipe é treinada e entrosada. Bruno Henrique hoje é um atleta muito mais de definição do que de drible. Logo, costuma decidir mais quando tem liberdade para entrar na área. Isso acontece mais vezes quando atua com Gabriel. Por sua vez, pode-se afirmar que os melhores momentos de Michael foram na presença de Pedro, pois assim ele pode atuar exclusivamente pelo corredor no 1 para 1. Tudo isso fica muito claro ao interpretar o mapa de calor desses atletas quando atuam com cada um dos seus parceiros. Veja o exemplo de Michael e a sua movimentação ao atuar com Pedro, quando ficou aberto próximo à linha lateral o tempo todo, enquanto na atuação mais recente de saída junto com Gabriel, precisou modificar a sua movimentação, com mais movimentos por dentro, caindo pela zona central. O mesmo podemos observar com Bruno Henrique. Compare o mapa de calor da atuação de Gala contra o Barcelona no Maracanã e diante do Bragantino com Pedro. Repare como esteve bastante presente no primeiro exemplo como centroavante, enquanto no segundo margeou a linha lateral, com atuação típica de ponta. Sendo assim, o que podemos concluir é que utilizando a formação mais completa do Flamengo, com Arrascaeta, Everton e Bruno disponíveis, é mais interessante ter Gabriel na equipe, por toda a movimentação que facilita a criação do time. Porém, Pedro é uma alternativa espetacular, que pode fazer o time render ainda mais quando o Bruno está fora, por exemplo. Ué, você está dizendo que não podem atuar juntos? Jamais. Isso sim é possível, porém necessitaria de mudanças no meio de campo. Atuando com 2 meias menos velozes, o Fla precisa de um ataque mais móvel. Portanto, a solução de Gabriel atuando junto a Pedro precisaria ser melhor treinada e formatada. Seria um ataque espetacular, como já é espetacular e histórico o formado por Bruno Henrique e Gabigol. Pedro já sabia disso e mostra-se paciente para esperar. Sorte do Flamengo e de sua torcida. Esse foi o nosso primeiro cara a cara. Espero que tenham gostado. Se chegou até aqui, não se esqueça de inscrever na página, deixar o like e especialmente compartilhar com seus amigos. O tema é bem polêmico, eu sei, então que comecem os jogos. Um abraço.